Então vamos acalmando o coração e a mente, serenando com tranquilidade, respirando, indo ao contato com o alto, com Deus. Fechem os olhos e respirem, bem tranquilo. Conversem com Deus. O poder da gratidão. Você já se sentiu entusiasmado ao acordar numa manhã ensolarada de verão? Já agradeceu do fundo do seu coração por estar cercado de amigos? Já ficou aliviado por se livrar de uma doença ou de alguma coisa que o incomodava? Essas são algumas das situações em que vivenciamos a verdadeira gratidão. Ser grato não significa dizer obrigado quando alguém nos faz um favor, mas sentir uma alegria genuína por essa pessoa existir. Costumamos ficar presos nos fatos e o melhor no relacionamento através de uma casa atrás de uma casa mais confortável, e deixamos de aproveitar o que já conquistamos. Ao mudar de perspectiva, começamos a perceber as maravilhas que temos à nossa volta. Vamos resgatar o sentimento de gratidão para vivermos mais centrado no presente, diminuir nossa ânsia pelo consumo, criar relações sinceras e dar valor às coisas que realmente importam. O poder da gratidão, gente, é de uma grandiosidade que a gente não imagina. Quantas vezes recebemos coisas maravilhosas, curas, alívio, um simples sorriso, um abraço, e simplesmente deixamos passar. Então a gratidão é muito importante. É para a grandiosidade, para a libertação do nosso coração. Sempre que me pego contando estrelas no céu, fica uma pergunta na minha mente. O que faço neste mundo? Qual é meu papel? Para onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui neste mundo. Neste mundo existe uma razão maior. Eu quero saber antes do fim, saber quem sou, para onde vou, de onde vim. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita, pena que a gente não sabe viver. Mas um dia a gente aprende, a gente conquista o sonho de ser feliz. Um dia vai acontecer. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita, pena que a gente não sabe viver. Mas um dia a gente aprende, a gente conquista o sonho de ser feliz. Um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer. E com esta mensagem, agradecendo a Deus, a Jesus, a Mãe Maria, que é mãe de Jesus e de toda a humanidade, agradecendo aos mentores dessa casa, agradecendo principalmente o nosso mentor espiritual que está à frente, que sempre está aqui nos dando a mão, o nosso querido irmão Benedito, que um simples sorriso dele nos liberta. E como liberta? E ontem ele falou de um modo tão completo, tão simples, se colocando
igual a nós, dizendo que se fazendo de tão humilde, de tão pequeno, e, no entanto, ele é de uma grandiosidade e ele é um espírito muito libertador. Por isso que eu falei da gratidão. Eu tenho uma gratidão por ele que nada, dinheiro nenhum do mundo paga. Então, ao irmão Benedito hoje, a minha gratidão. E eu acredito que é de vocês também, que muitos aqui já passaram pelas mãos dele e sentiram alívio. Então, gratidão por toda a espiritualidade que aqui se faz presente. Estamos quase no final do ano. E gratidão pelo ano que passamos e aqui estamos, todos juntos, reunidos em nome do Cristo de Deus. Gratidão a cada um que aqui está, seja na carne ou no espírito, sejam todos bem-vindos. Damos por iniciado a reunião da noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós estamos no Livro dos Espíritos, na questão 466, e o capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós estamos estudando o tópico chamado A Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Então, só recapitulando para a gente dar continuidade na questão 466, a primeira questão que o Kardec pergunta é se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Aí a resposta do Espírito de Verdade é muito mais do que a gente possa imaginar, né? Essa influência entre o mundo espiritual e o mundo carnal, ela é extremamente intensa, e muitas vezes são eles que nos dirigem. Mas isso não tira de nós e não nos isenta da nossa culpabilidade. Esses espíritos, sejam bons ou ruins, pelo processo de sintonia e afinidade, né, eles se ligam a nós pelos nossos pensamentos e sentimentos, pelas nossas escolhas, pela forma como nós pensamos, sentimos e vibramos. Então, não nos isenta. Se você falar assim, um homicida, um serial killer, ele passa por um processo obsessivo? Podemos dizer que sim, pela lei da afinidade, sim. A alma deve ter, sim, uma legião de espíritos que o inspira ao mal, mas não isenta esse indivíduo a sua culpabilidade, o seu livre-arbítrio, os seus pensamentos, sentimentos, o seu orai e vigiai. Então, nós não podemos culpar os espíritos, né, buscando a justificativa que os espíritos são culpados, pelas nossas escolhas e pelas nossas ações. Por isso que nós temos que orar e vigiar sempre. Por isso que é necessária a fé racional, por isso que é necessário o questionamento, a interrogação, o conhecimento, a reflexão, para analisarmos se nós não estamos sendo alvos ou instrumentos de espíritos levianos, brincalhões, enganadores, embusteiros, né? Então, é necessário, dia após dia, fazermos aí uma análise sobre o nosso dia, sobre a nossa vida diária, como é que foi, o bem que eu fiz, o bem que eu deixei de fazer, as orações. Temos hábitos de orar, não é uma oração mecânica, mas é o hábito de se orar, o hábito de se conhecer, o hábito de se ligar com Deus, para que possamos ter sintonia com os bons espíritos. Na questão 466, o Kardec pergunta, por que Deus permite que os espíritos nos excitem o mal? Mas antes disso, na questão 465, um pouquinho antes, o Kardec questiona, com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem o mal? Qual o objetivo deles? Eu comentei isso semana passada. Por que eles querem, por que eles realizam o mal? Aí a resposta, né? Para vos fazer sofrer como eles.
Então, como esses nossos irmãos estão sofrendo e não querem ver a nossa felicidade, automaticamente eles vão dar a nós aquilo que eles possuem. Se eles possuem maldade no coração, imperfeição, más intenções, é isso que eles querem que nós fazemos a mesma coisa. Viemos fazer, tenhamos os mesmos comportamentos e ações. Então eles querem nos ver sofrer. Essa é a intenção deles. Aí tem uma outra pergunta nessa mesma questão, né? Que natureza de sofrimento eles querem fazer e experimentar? Qual é a natureza do sofrimento que eles querem nos provocar? A resposta: os que resulta de ser de uma ordem inferior e que nos afastamos de Deus. Olha o que eles querem. Eles querem que no qual venhamos nos afastar de Deus. E quando eu falo Deus, Deus que está em nós, da espiritualidade, do bom caminho, do amor, do perdão, da tolerância. É isso que eles querem. É de ordem inferior, infeliz, né? É isso que eles querem nos arrastar. Querem nos arrastar a esses sentimentos. Porque o que nos liga a Deus? O que realmente nos liga a Deus? Os sentimentos. Sentimentos de compaixão, de misericórdia, de indulgência, a empatia, dar a outra face, se colocar no lugar do próximo, perdão, misericórdia. Eles querem que nos afastemos dos bons sentimentos, nos instigando ao mal, nos instigando ao orgulho, ao egoísmo, à avareza, à violência, à desvalorização da vida. Porque quando a gente se afasta de Deus através dos bons sentimentos, vem o sofrimento. Lembremos do filho pródigo, né? O filho pródigo que saiu para o mundo, a porta larga, as tentações do mundo, os prazeres mundanos, as sensações físicas, os apegos materiais, as ilusões que a nossa mente cria. Isso gerou um grande sofrimento ao filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Sofreu tanto, que chegou à conclusão que ele precisava voltar para o pai. O que significa voltar para o pai? Voltar a ter bons sentimentos. Cultivar os bons sentimentos. Cultivar sentimentos que nos libertam. Isso é voltar para o pai. Essa parábola, ela não é uma localidade. Jesus não está falando de um local. Jesus está falando de coisas interiores. Jesus está falando de emoções, de espiritualidade. Então aí o filho pródigo volta à casa do pai. O filho pródigo reacende os bons sentimentos, as virtudes. E aí então ele se restabelece, ele se reequilibra. Agora tudo que nos afasta de Deus gera sofrimento, gera dor, desespero, desengano, as ilusões. E é isso que os espíritos infelizes, os nossos irmãos, querem ocasionar conosco. Eles querem proporcionar isso em nós, essa sensação de sofrimento, de desequilíbrio, de abandono, de autoabandono, falta de amor próprio, nos levando aí a situações vexatórias, escandalosas, nos levando a experiências difíceis, espinhosas. Por isso que nós precisamos sempre analisar aquilo que vem nos nossos pensamentos. Porque toda a inspiração chega até nós através dos pensamentos. Então tem muitos pensamentos que não são nossos, parecem com os nossos pensamentos, mas muitos não são nossos. São pensamentos que são inspirados por esses irmãos infelizes. Por vezes também somos inspirados pelos bons espíritos. A diferença, a análise de saber se é um bom pensamento ou não, um bom pensamento edifica em nós o exercício desses nobres sentimentos. Um bom espírito vai nos inspirar a perdoar, a amar,
a ter misericórdia, a orar por aqueles que nos perseguem, a dar a outra face, a ter empatia, a deixar para lá as situações de aflição. O mau espírito, ele vai nos estimular o orgulho, ele vai nos estimular a falta de perdão, a falta de misericórdia, ele vai nos estimular a agressividade, o egoísmo, e isso nos afasta de Deus. Esse é o papel dos maus espíritos e dos bons espíritos. Se nós, a cada dia, tivermos o hábito sincero, honesto e transparente da oração, e junto com essa oração, uma reflexão de quem sou eu, é óbvio que eu consigo identificar os meus próprios pensamentos, como também consigo identificar a sintonia que os meus pensamentos se interligam com outros pensamentos. Então nós precisamos fazer uma análise disso. Aí na questão 466, para a gente dar continuidade, por que Deus permite que os espíritos nos incitam o mal? Por que Deus permite? Por que tem a permissão de Deus a um processo de obsessão? Eu acho que é a dúvida de todos nós. Por que uma obsessão daquele tamanho? Por que uma obsessão que leva um indivíduo, né, a tirar a vida de outro, que leva um indivíduo à corrupção, que leva um indivíduo à sexolatria, que leva um indivíduo a um assédio sexual, as coisas mais bárbaras e primitivas? Por que Deus assim permite? Vamos ver a resposta, que eu acho que é a dúvida de todos nós, porque a maioria das pessoas questionam, né? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a consciência dos homens de bem, dos homens no bem, melhor dizendo, desculpa. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passa pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de te colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal, quando tem vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Olha que interessante isso. Olha como é importante a questão do orar e vigiar, da nossa conduta, de fazermos uma análise sobre os nossos pensamentos. Que vontade que eu tenho de matar fulano, podia enforcar ele, não é isso? A gente cria isso em pensamento. Ah, que vontade que fulano se dê mal. A gente cria isso em pensamento. E se você cultivar isso por muito tempo, você pode ter a plena certeza que você vai ser encorajado pelos maus espíritos. Você vai ser encorajado a fazer isso. Fica pensando em suicídio. Vai pensando em suicídio. Você não tem coragem de cometer o suicídio, mas você vai alimentando a desistência da vida. Você vai cultivando o vitimismo, você vai cultivando o pessimismo. Você vai cultivando pensamentos negativos a seu respeito, a falta de amor próprio, a falta de vigília. Uma hora, você vai ser encorajado a tirar a sua vida. Você vai ser encorajado a tirar a sua vida. E eles vão te encorajar de todas as maneiras que você tire sua vida e que você se afaste de Deus. Como um bom espírito, que ele diz aqui, se o indivíduo se esforça no bem,
Ele reconhece suas fraquezas, ele reconhece suas limitações, ele se esforça de todas as maneiras para buscar o caminho do bem, da boa vontade. Vocês podem ter certeza que os bons espíritos vão continuar te encorajando, que você vença a si próprio, que você continue no caminho do bem. É assim que funciona. Aí a gente passa a entender como age e interage o mundo espiritual em nossas vidas. Sobre as nossas escolhas, sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos. E aí a gente entende por que Deus permite que esses espíritos nos incitem ao mal. Como prova, como um processo expiatório, como um reajuste, porque esses nossos irmãos nada mais são do que estimuladores para buscarmos o bem. Porque eu tenho a plena certeza que a maioria das pessoas que chegam à doutrina espírita, doutrina essa que se diz que é consoladora, porque a gente encontra o consolo e o amparo, elas chegam completamente perturbadas, desequilibradas. Então esses espíritos, na verdade, são instrumentos do Pai, para nos instigar a lembrarmos de buscar o bom caminho. De buscar o bom caminho. Porque nós somos tão duros de coração, somos tão orgulhosos, que nós precisamos do agulhão da dor, nos ferroando, nos lembrando, dizer assim, olha filho pródigo, volta à casa do pai, vai buscar a felicidade, novamente você quer ter o sofrimento, novamente você vai cometer os mesmos processos infelizes de vidas passadas. Vamos quebrar esse sofrimento, a vida é misericórdia, Deus é amor. Vamos lembrar de aprendermos a nos amar. É por isso que Deus permite a ação desses espíritos ao nosso redor. Para que a gente busque o caminho do bem. Porque geralmente é só através, na maioria das vezes é só através dessa forma. Não existe outra. Não existe outra. Aí esses nossos irmãos, quando a gente começa a buscar uma melhora, automaticamente, com a nossa melhora, com a nossa forma de mudança, de pensar, de agir, hábitos salutares como prece, boas leituras, bons filmes, boas companhias, a mudança que a gente faz, que é a reforma íntima, isso vai refletir no nosso campo áurico. Isso vai refletir no nosso estado vibratório. Aí esses irmãos, que no qual passavam a comungar conosco, nos mesmos desejos, nas mesmas experiências, e viam em nós comparsas, eles já não conseguem ter o mesmo grau de atuação que tinham no passado. Porque a gente começa a identificá-los. Porque a gente começou um processo de mudança interior. Aí a gente começa a mudar e começa a perceber a ação desses nossos irmãos. Então nós começamos a orar mais. Olha que interessante. Oramos a Deus, oramos aos bons mentores, que tire esse pensamento da minha mente, que me ajude a trabalhar com essa emoção, que afaste de mim qualquer espírito obsessor, que ele encontre o seu caminho, que ele busque a sua felicidade, que ele encontre, desperte em si a sua consciência.
A gente começa a orar, então, também, que é o mais salutar, por aqueles que nos perseguem. Aceitando sim a sua presença, porque nós temos ali um comprometimento, temos um laço que ainda nos prende a esses nossos irmãos, e eles vão continuar caminhando conosco, sim, só que conforme cada pequena mudança nossa, de pensamento, de ação, na nossa conduta, o nosso esforço de ser melhor, o nosso esforço de ser gentil, o nosso esforço nas pequenas coisas da vida, vai fazendo com que esses irmãos comecem a nos enxergar de modo diferente. Eles começam a perceber que eles já não têm mais aquela força sobre nós, que nós já estamos mais mansos, pacíficos, já conseguimos controlar o nosso temperamento explosivo, já não somos tão imediatistas, imprudentes, já agimos com compaixão, com prudência, com sabedoria, aprendemos a orar nos momentos difíceis da vida, de não tomar nenhuma decisão precipitada, porque eles têm 24 horas para nos observar, e eles ficam nos observando. O que vai acontecendo? Cada mudança vai fazendo com que o meu campo vibratório afaste aqueles que no qual querem o meu mal, e se aproxime daqueles que querem o meu bem. Aí eu começo a sentir as boas inspirações, eu começo a sentir aquelas energias boas, eu começo a ter sonhos não mais de pesadelos, de pavor, de lugares horrorosos, pavorosos, de pessoas me perseguindo, começo a ter sonhos de lugares tranquilos, de lugares onde eu ouço sobre espiritualidade, de lugares onde eu me vejo trabalhando, ajudando o próximo. Isso é mudança de sintonia. Aí eu passo a sentir a presença espiritual dos mentores, também no meu dia a dia. Começo a sentir aquela energia gostosa deles me envolvendo, aquilo que me traz felicidade. Sabe aquela felicidade? Aquele sentimento, aquela coisa boa, que parece que vem do nada. Você está ali no seu dia a dia e você sente um pensamento positivo. Você não comprou nenhum carro, você não teve aumento, você não subiu, não subiu de cargo, quer dizer, sabe, aquele sentimento de estar bem consigo próprio, aquele sentimento de harmonia, de gratidão, como disse a Socorro, a presença de um bom espírito. A presença de um bom espírito. Aí, o que acontece, pessoal? A vida começa a ficar mais prazerosa. A vida começa a ficar mais leve. Eu começo a valorizar as pequenas coisas da vida. Eu começo a valorizar os tesouros ao meu redor, porque eu começo a enxergar esses tesouros. O meu coração começa a sentir. Eu paro de ficar reclamando, saio daquele queixume, daquele azedume, daquele ranço. Tem as aflições? Sim, tem as dificuldades. Mas eu começo a encarar isso de uma forma diferente, porque eu mudei. Porque mudamos. Porque mudamos. A gente já não vê os problemas como algo negativo. Nós começamos a perceber que os problemas e as dificuldades, as barreiras, elas fazem parte do dia a dia, como de qualquer pessoa. É a maneira como eu enxergo isso, a maneira como eu vivo isso, a maneira como eu quero interpretar, a maneira como eu quero ressignificar isso, a maneira como eu quero passar. Eu escolho. Eu tenho esse poder de escolher como eu quero passar mentalmente e emocionalmente. Por vezes eu não consigo sair dessa aflição, porque faz parte, mas eu posso escolher como eu quero passar, como eu quero sentir, como eu quero sentir.
E aí tudo vai tomando uma forma diferente. A vida vai tendo gosto. Não é? A vida passa a ter gosto. E é assim que funciona. Aí a gente começa a andar devagar, porque já teve pressa. E aí a gente começa a levar no nosso rosto um sorriso, porque a gente já chorou demais. E a gente chora por demais, e pesa por demais a nossa cruz. E deixa de ter o prazer de viver. Deixa de ter a singeleza. A gente perde tempo com coisas que são fúteis e mesquinhas. E a gente perde um tempo com aquilo que era necessário estar com pessoas, ouvindo, amando. Então é isso que nós precisamos cultivar. Só um pouquinho, o senhor quer perguntar, seu Wagner? Só um pouquinho só um pouquinho. Eu queria saber, Eduardo, por que a espiritualidade permite que determinadas sequências aconteçam na vida de uma pessoa que sempre praticou o bem, sempre fez o bem, e de repente ele transfere esse bem para o mal e continua ainda aos olhos do ser humano, entende? Como se a gente tivesse, não, ele estava ainda praticando o bem, e ele fazendo o mal, o mal, o mal. Por que a espiritualidade explica? Eu sei que quando a gente não se alia aos bons espíritos, nós somos afastados deles. E aí vem outros espíritos que tomam o lugar. Talvez a resposta seja essa. Mas eu estou falando sobre um assunto complexo, que ontem foi falado aqui pelo Benedito, mas eu não estava aqui, né? Então eu gostaria de ter a resposta assim, talvez até do Benedito agora, tipo assim, por que está acontecendo essas coisas com uma pessoa, entende, em determinado local, né? Que todos nós conhecemos, e que essa pessoa está se achando inocente após 200 acusações. É uma pergunta, sabe, meio assim, sem muito nexo, né? Porque viria até entrar aqui dentro do texto, né? Viria até entrar dentro dos textos. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar quem teve as constâncias dos homens de bem. Então, se você partiu do bem, mas como eles permitem que continuem executando as mesmas coisas? Continuem fazendo as mesmas coisas, continuem prestando o bem. Então, quem é esse espírito? É bem ou mal? Bom, primeiro, a gente precisa analisar assim, o que é o bem? O que realmente é o bem? O bem que eu faço ao outro é completamente desprovido de todo o reconhecimento humano? Ou esse bem que eu faço ao outro, ele é provido de uma troca ou de uma barganha? Vamos entender que quando Jesus diz assim, que a mão direita não saiba o que fez a mão esquerda. O que nós podemos entender a respeito disso? Que a caridade, ela não é uma troca. A caridade, ela é um ato sublime no despertar da iluminação do outro. Ela não tem reconhecimento, ela não tem fama, ela não tem poder, ela não tem dinheiro. É dar de graça aquilo que de graça recebeste. Né? Aí nós pegamos na figura de Chico Francisco Cândido Xavier. Vamos então analisar o bem. Talvez, para nossa ótica, nós tivemos aí um indivíduo extremamente iluminado, que pode nos servir, sim, por mais que ele sempre disse, né, o Chico, que tinha suas falhas, mas ainda é um espírito de uma alta hierarquia. Vamos analisar a vida do Chico, uma vida vivida realmente no bem. Uma vida desprovida de qualquer
segundas, terceiras ou quartas intenções. Porque há muitos homens, dentro de seitas, religiões, que fazem o bem aparentemente, mas que se escondem por trás da religião. Usam da religião como um pano de fundo, mascarando as suas imperfeições, mascarando os seus defeitos. E aí, nós temos vários casos, várias situações, que a história nos mostra isso. Que em nome de Deus, saqueamos, matamos, roubamos, estrupamos, violentamos. Que em nome de Deus, foram cometidos inúmeras barbaridades. Aceitas que em nome de Deus, levam seus adeptos aos suicídios. Aceitas que em nome de Deus levam seus adeptos à poligamia. Aceitas que em nome de Deus se usa de tudo aquilo que é primitivo. E aí entra um processo de fanatismo, entra um processo onde nós precisamos ter o despertar da razão, da fé racional. Então, nem tudo aquilo que reluz é ouro, porque qualquer homem pode curar. Mediunidade de cura, como disse o irmão Benedito, é a mediunidade mais banal que tem. Ele disse, está lá no livro dos médiuns, há homens rústicos, violentos, de uma mediunidade ostensiva. Mediunidade não é sinal de moralidade. Mediunidade não é sinal de moralidade. Porque qual é a pilastra do Espiritismo, como disse o irmão Benedito ontem? É o processo educativo. Nós não estamos aqui para curar corpos, nós estamos aqui para curar almas. Isso é fala dele. Nós estamos aqui para curar almas. Indivíduos que se conheçam, que despertem a sua capacidade. Por quê? Porque se você cura a alma, você cura o corpo. O corpo é reflexo da alma. Essa é a verdadeira cura. Esse é o verdadeiro propósito de Jesus. Aquilo que ele nos deixou como legado. Vamos pegar os sacerdotes, homens iluminados pela sociedade hebraica. Os fariseus, homens iluminados, que se posavam como tal, se posicionavam como tal. Mas o que Jesus chamava aqueles homens? Hipócritas. Hipócritas. Vocês se posicionam como religiosos, aparentam ser religiosos, aparentam fazer o bem, mas vocês são aves de rapina. É isso que Jesus fala. Sepulcros caiados, belo por fora, podre por dentro. Se conhece realmente a árvore nos frutos que ela dá, não é no sentido de curas, é no sentido de transformação. Porque, volto a repetir, qualquer homem vil, bárbaro, isso está no livro dos médiuns, é capaz de curar. É capaz de curar. Mediunidade de cura, todos nós podemos, é o que diz Kardec, todos nós podemos. Não existe médium poderoso, não existe endeusamento, não existe guru, nós somos deuses. Repetiu o irmão Benedito ontem para nós, somos deuses. Cada um de nós pode fazer o que Jesus fez e muito mais. Nós não estamos mais na época dos gurus, nós estamos na época de repartir os talentos, de dividir os talentos em prol da transformação e da regeneração da humanidade. Nós precisamos parar com o endeusamento de médiuns. Porque os médiuns são falíveis, e todos nós somos. Por isso que nós precisamos do processo educativo, como disse o irmão Benedito, que é a pilastra do Espiritismo. Transformação, educação, mudança, autoanálise, autoconhecimento, autorreflexão, para que não sejamos alvo de escândalos, para que não sejamos instrumentos do mal. Eu aqui não estou julgando ninguém, porque a verdade vai aparecer de uma forma ou de outra, positiva ou negativa.
Agora, nós precisamos aprender com os fatos. Precisamos aprender com os escândalos, para não cometer os mesmos escândalos, não sermos instrumentos de maus espíritos. Olha só, vamos analisar o seguinte, é escolha, é o que disse na questão 466, a questão 466. Qualquer indivíduo é capaz de cair. Diz Emmanuel, no livro Emmanuel, sobre Maomé, preparou-se um espírito de luz, que iria reencarnar no seio da humanidade para resgatar o cristianismo primitivo, para tirar o cristianismo primitivo de Roma e levá-lo ao Oriente Médio novamente. Espírito de Maomé, que reencarna. E Emmanuel é categórico e taxativo e diz, esse espírito falha. Esse espírito, pela vaidade, é inspirado pelos maus espíritos. Isso é Emmanuel que fala. Um espírito de alta hierarquia que tinha a função de trazer, de resgatar o cristianismo que tinha se desvirtuado em Roma. E ele chega aqui e falha. Jesus diz a Paulo, Paulo, por que me persegues? Essa frase é extremamente profunda. Jesus quer dizer assim, Paulo, nós somos do mesmo time. Você está indo para um caminho diferente, meu irmão. Por que você está fazendo isso? Por que você está me perseguindo? Perseguindo o cristianismo. Aquilo que você se propôs a compreender e a vivenciar. O Paulo estava indo também por um caminho tortuoso. Vocês acham que espíritos superiores não passam por assédios? Passam. Leiam o livro chamado Francisco de Assis, pelo Espírito Miramês, pelo médium João Nunes Maia. O assédio que o Francisco recebe de todas as maneiras para ser enganado. Deus assim o permite para ver a escolha que ele vai fazer. O único espírito a não ser tentado, porque chegou a um nível de perfeição, é Jesus. É o único. Porque diz lá no livro dos Espíritos, quando um espírito chega à perfeição, mesmo que ele tenha que reencarnar em mundos primitivos, que ele chegue a um nível de perfeição, mesmo que ele reencarne em mundos primitivos, em formas mais duras, grotescas, mais sólidas, ele continua ainda... Ele consegue sublimar essa forma mais dura. Ele consegue sublimar. Ele tem essa capacidade. Um espírito que chegou à perfeição, como Jesus, sim. Sim. Vai continuar sendo Jesus com todo o seu potencial, mesmo estando encarnado. Agora, espíritos medianos, espíritos bondosos e sábios, que ainda não chegaram nunca, que são mais evoluídos do que nós, não tenha dúvida, como o Chico. Olha só, gente, o Chico passou por poucas e boas. E se o Chico não tivesse um Emmanuel, se o Chico não tivesse uma vida dura, ele teria se desvirtuado sim. Ele teria se desvirtuado sim, gente. O Chico muitas vezes pensou em fazer coisas que ele gostava, coisas que ele não queria. Ele queria sair um pouco daquela missão. Então a vida difícil que o Chico levou era para colocá-lo na trilha. Para colocar na trilha. Olha só, seu Wagner, é o que eu disse ao senhor, só um espírito perfeito que não sofre mais influência de nenhuma maneira, porque já chegou no nível de perfeição. Fora essa hierarquia de espíritos, o restante tudo é mais ou menos influenciável. Eu contei a história aqui de Maomé. Né? Então, o que nós devemos compreender
é que, se nós não orarmos, não vigiarmos, cada um de nós que aqui se encontra, nós vamos cair nas mazelas, nós vamos ser tentados à porta larga, a uma vida confortável financeiramente falando, a uma vida de glamour, de endeusamento, de poder, de reconhecimento mundano. Aqueles que realmente seguem Jesus, é o que disse Jesus à mãe de Tiago e João. Mãe de Tiago e João, não sei, agora me deu branco. Que ela pede, né, a Jesus, se alguém lembrar, por favor, que ela pede a Jesus que eles estivessem um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Não é isso? Não. Aí Jesus então diz, isso eu não tenho essa capacidade de dizer que vão ficar do meu lado direito ou esquerdo, porque na verdade ela estava vendo ele como um rei. Mas ele disse assim, eles experimentarão um cálice amargo que eu experimentei. O que é esse cálice amargo? Gente, quem segue Jesus, veja a vida do Espírito mais perfeito que pisou a terra. Você acha que esse Espírito teve descanso? Ele não teve nem sossego no momento que ele estava sendo crucificado, que ele ainda teve que ter força de resgatar e de motivar as pessoas. Você acha que é fácil seguir Jesus? Você acha que é fácil? Ter a porta estreita? Não é fácil, óbvio, né? Por quê? Porque Jesus é uma linha reta, de honestidade, de transparência, de fidelidade às leis espirituais, não é conivente com Pilatos. Jesus não é conivente. Porque Jesus tranquilamente poderia se defender. Jesus, tranquilamente, se ele desse um sopro, ali desencarnariam milhões. É o governador, é o criador, é o co-criador com Deus em campo maior. É o mesmo que está na mesma sintonia com o Pai, ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. Você pensa a força desse Espírito? O magnetismo, se ele fizesse com todo mundo adormecesse ali, todo mundo adormecesse. Se ele quisesse se refazer fisicamente de toda a tortura que ele passou, tranquilamente. Mas ele permitiu, ele se permitiu. Ele não foi conivente. Ele se permitiu ser julgado de uma forma animal, né? De uma forma violenta. Ele se permitiu ser torturado. Ele se permitiu ser negado e traído. Tudo isso ele se permitiu para nos ensinar as leis espirituais. No mais alto grau. No mais alto grau que nós podemos conceber. Mediunidade é uma das expiações mais difíceis que tem. E também uma das provas mais difíceis que tem. Porque as armadilhas para nos tirar do caminho são inúmeras. As tentações são inúmeras. De tirar proveito de alguma situação são inúmeras. Inúmeras. A todo momento cai médiuns, cai médiuns, cai médiuns. E eu convido vocês a lerem os mensageiros. Médiuns que André Luiz vai num departamento só de médiuns caídos, falidos, que erraram, que tinham se preparado para acertar e ter conquistado as virtudes através da mediunidade, através da educação pela mediunidade. Foram preparados no mundo espiritual. Foram preparados para passar por algumas dificuldades, para que eles não viessem cair em tentação, para que não se desviassem do caminho. Mas mesmo assim conseguiram se desviar do caminho.
André Luiz vai conversar com eles. A vergonha moral que esses irmãos têm dentro de si é incomensurável. André Luiz narra isso. A dor moral é incomensurável de ter jogado uma reencarnação tão sagrada que ele poderia ter dado um salto na sua evolução. Um salto. Mas, por deixar dar vazão aos maus instintos e permitir ser encorajados pelos maus espíritos, se perderam. O irmão Benedito disse ontem, é em zona de guerra, de conflito, que nós somos testados. E nós precisamos ser testados se nós realmente estamos vivendo a verdade. Estamos sendo verdadeiros com Jesus em nossos corações. Porque uma boa parte de nós se esconde na religião. Se esconde na religião. Porque acha que já tem a salvação. Porque acha que curou. Porque acha que tem o dom da oratória. Porque acha que tem o conhecimento espiritual. Mas não tem aquilo que é mais importante. A construção do reino de Deus dentro de si. E para construir o reino de Deus dentro de si, a gente precisa ter humildade. A gente precisa oferecer o que é de Deus, sem que a mão do mundo veja. E a gente precisa compreender que nós vamos receber muitas ingratidões, muitos nãos, como pagamento do bem que realizamos. Porque Deus quer nos mostrar o seguinte: filho, esse bem que você faz através do outro, é uma ponte para você mesmo construir o reino de Deus no teu coração. Não se iluda, não se engane. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Os iluminados aqui são pouquíssimos. É um Divaldo, é um Chico, é uma Madre Teresa de Calcutá, é um Mahatma Gandhi, é uma irmã Dulce da vida. Os iluminados são poucos. Aqui todos nós somos espíritos medianeiros para baixo. Medianos para baixo. Não se iludam. Não se engane. Não gerem fanatismo. Tenham fé em si próprio. Não no médium, não no lugar. Tenham fé em si próprio. É o que Jesus disse: a tua fé te curou, vá em paz. É a tua fé. É Deus em você. Jesus até nisso humildemente diz: eu fui apenas um instrumento de Deus, mas foi a tua fé que propiciou que eu fosse um canalizador para que você se curasse. Mas você teve fé. Se você não tem fé, você não se cura. Você não se transforma. Então não se iluda, pessoal. Não existe magia. A gente vê na mediunidade uma magia, como uma varinha de condão que bate, tudo se resolve. Não se iludam. Não se iludam. Vamos ser realistas. Então vamos entender, vamos estudar, vamos conhecer o que é realmente espiritualidade. Qualquer um de nós aqui não está isento de ser enganado por espíritos embusteiros. Ninguém de nós. Mas tenhamos a humildade de pedir a Jesus, de pedir aos bons espíritos, de ouvir os amigos encarnados, que têm a dizer sobre nós, quando a gente está diferente nas nossas ações. Tenhamos ouvido para ouvir. Para a gente não dar margem a esses nossos irmãos que querem nos enganar, que querem a nossa infelicidade, que querem atrasar a nossa evolução. Mas eu não estou colocando eles como estupim, como entrave, porque se eles estão comigo,
É porque eu tenho sintonia, eu tenho comprometimento, eu tenho um dever de me ajudar, e me ajudando e me melhorando, eu tenho um dever de ajudá-los a encontrar a sua própria luz. Porque é assim que funciona o amor. Divaldo comenta numa história, um obsessor, 40 anos o perseguindo. Esse obsessor só deu trégua a Divaldo, só deu trégua mesmo a Divaldo. Quando foi colocada uma criança na mansão do caminho, a mãe bateu, deixou a criança, foi embora. Divaldo abriu quando viu era uma criança. E Divaldo não podia pegar mais nenhuma criança. Ele não tinha mais espaço, não tinha mais como alimentar. O espírito só na espreita. Divaldo foi lá, pega aquela criança, começa a cuidar daquela criança, começa a zelar daquela criança. Um dia aparece esse espírito para Divaldo e diz assim: a partir de hoje não te persigo mais. Divaldo, mas por quê? Não estou entendendo. Porque eu sei que você não podia pegar mais nenhuma criança. Eu sei que você não podia. E eu sei que você pensou em não pegar essa criança. Só que essa criança que você pegou foi minha mãe. E me é cara. A partir de hoje, serei teu aliado. Só o amor, gente. Só o amor dá frutos. Não vamos nos pegar os fenômenos mediúnicos, vamos nos pegar os fenômenos do amor. Do amor. Jesus realizou os maiores de todos os fenômenos, é o fenômeno do amor. É o fenômeno que agrega, que une, é o fenômeno que nos nivela, que mostra a cada um de nós que nós somos capazes, que cada um de nós pode participar dessa corrente do bem, pode participar desse banquete fraternal. Vamos deixar os nossos egos de lado, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba. Eu não sou capaz, mais capaz do que qualquer um aqui, ao contrário. Seria uma burrice da minha parte, porque nós somos deuses, assim disse Jesus. Todos nós podemos, e todos nós devemos participar desse banquete, trabalhando a sua ferramenta mediúnica, se educando, participando, amando, e não na função de uma única pessoa, de um único ser. Não centralizar tudo, mas delegar as funções, e que cada um participe, e que cada um faça os tratamentos, as cirurgias, as palestras, participe do estudo, deem a sua parte, façam construir o seu tijolo espiritual. Isso é que Jesus nos ensinou quando Ele chamou os 12 apóstolos. Você acha que Ele precisava de 12 apóstolos, gente? Vocês acham que Ele precisava de 12 apóstolos? Isso é o maior ensinamento dEle. Você acha que Ele precisava de 12 homens medíocres, com todo o respeito, medianos, rústicos, grosseiros? Com todo o respeito, que somos nós também. Para trazer a boa nova, Jesus estava convidando, dizendo assim: olha, participa do meu banquete, você é Deus. Olha, eu vou te chamar, participa do meu banquete, você é Deus. Eu quero que você participe. O governador do planeta Terra, o governador do planeta Terra, o Criador do planeta Terra, o Cristo. Esse é o maior ensinamento dele, dando oportunidades a espíritos medianos, que somos nós agora, dizendo: participe do meu banquete, participe da boa nova. Foi o maior exemplo de humildade que um líder que pisou a terra poderia ter dado. Poderia ter oferecido. Porque ele não precisaria de ninguém. Mas ao contrário, ele agregou. Vem, participa. Tanto que depois do desencarne dele, são os apóstolos que começam todo o processo. São os mártires do cristianismo. São homens transformados em seus corações. O violento Pedro passa a ser o pacífico Pedro. O amoroso Pedro. Esse é o maior fenômeno de boa nova. Esse é o maior ensinamento de Jesus. Dizer assim: ó,
eu vou dar amostras do que eu vou trazer para vocês, funciona. Porque Jesus não escolheu os melhores. Jesus escolheu aqueles que tinham boa vontade, mas não os melhores. E os de boa vontade conseguiram se capacitar. Jesus, com isso, deu um grande ensinamento dizendo, isso que eu trago a vocês é real. Não é uma utopia e não está longe dos corações de vocês, porque peguem o Novo Testamento, se vocês pegarem as características de cada evangelho, de cada apóstolo, você vai ver lá indivíduo ciumento, possessivo, violento, brigador. Eles discutiam, eram machistas, não aceitavam aquela relação que Jesus tinha com Maria de Madalena. Não aceitavam a relação que Jesus tinha com as mulheres. Eles não aceitavam. Eles estavam com a mente cheia de ilusão, achando que Jesus era o rei da terra. Era esse tipo de reinado que eles achavam. Uns achavam que ele ia ser um grande político, outros um rei. Mas Jesus dá amostras que o amor dele, a paciência, a resignação faz com que é a boa nova, que é o código moral do universo, que é a religião do universo, modifica as pessoas. Esse foi o maior fenômeno que Jesus nos provocou e nos deixou. Agora, compete a cada um de nós orar, vigiar, cuidar da sua casa mental, cuidar do seu coração, cuidar da boca, cuidar dos pensamentos. Eu falo da boca, não é o que entra, mas é o que sai. É o que sai da boca. Porque uma vez proferido, uma vez dito, é como uma flecha lançada, não tem como você pegar ela no ar de volta. É o que Jesus diz. Cuida do teu coração, cuida da tua vida. Não precisa cuidar da vida dos outros, é da tua vida. Cuida somente da tua vida. Cuida da tua transformação, da tua modificação, porque no final das contas é você com as suas obras. Não fica analisando os erros dos outros, analise os seus, as suas imperfeições, os seus defeitos. Para você aproveitar o máximo dessa existência e sair daqui. Poxa, sair daqui um pouco melhor. Ótimo. Nós não estamos competindo com ninguém. Nós não estamos dizendo que somos melhores do que ninguém, porque não somos. Todos nós estamos no mesmo nível da balança. Agora, a gente precisa fazer reforma íntima, tem que ter um processo educativo, para que a gente tenha a humildade de reconhecer as nossas mazelas interiores. Reconhecer que nós temos vícios morais e que nós temos vícios físicos. Não sejamos cegos. Não sejamos aquilo que diz na parábola lá, você vê o argueiro no olho do teu irmão, mas não vê a trave no teu olho. Você analisa muito bem a vida do outro, mas você não analisa as imperfeições que você possui. Então não estou julgando ninguém, de maneira alguma, tem a justiça dos homens, a justiça divina, mas fica um legado para todos nós, que trabalhamos com a espiritualidade, que precisamos compreender que espiritualidade é educação, não é cura de corpo, é cura de alma, de mente, das nossas mentes. Então tem que ter uma modificação interior. Essa é a pilastra do espiritismo. Então a gente não deve se iludir com mediunidade. Achar que foi médium por 40 anos, 50, 60, é o que diz obreiros em vida, o que diz obreiros da vida eterna. André Luiz diz, os espíritos estão morrendo mal. Porque disse, fiquei 40 anos na doutrina, dando passe, fui médio de orador, fui em um monte de cidade, sou médio de cura, médio disso, médio daquilo. Estudei esses livros de A a Z. Tá bom. Mas ninguém vai te perguntar isso. Mas as pessoas vão ver se você pegou todos esses livros, todo esse trabalho que você dedicou e você aplicou na tua melhora. Não sejamos hipócritas, como Jesus falou aos fariseus.
Você pegou a tua mediunidade e você se educou? Você se conheceu? Você se deu, através da sua mediunidade, o remédio para si próprio, para você se transformar, educar a sua vida? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Porque não adianta nada curar 40, 50, 60 anos, se o propósito de eu estar aqui é me melhorar, é me transformar, e eu não soube aproveitar disso tudo, dessa água fecunda. Eu joguei uma existência fora. Ok? Então vamos tirar esse olhar de endeusamento. Ou é o iluminado, é o especial. Meus irmãos, todos nós aqui somos especiais. Todos nós somos especiais. Tem gente que não tem o trabalho de renome desses grandes médios, ou não, mas fazem tudo no anonimato. E fazem de uma forma toda especial. Então, é fazer com que a mão direita não saiba o que fez a esquerda. Tomar cuidado com a vaidade, o reconhecimento, o poder ilusório de achar que a mediunidade nos dá. Porque ela não nos dá nada. Mediunidade é empréstimo. E por dizer, um caro empréstimo. Um caro empréstimo. Então que tenhamos a sabedoria, a misericórdia, e que possamos empregar todo o tempo dentro dessas experiências que o mundo nos oferece para nos autoanalisar. Deixemos o julgamento a Deus e deixemos o julgamento ao poder judiciário, às leis humanas. Compete a nós aprendermos com os erros, compete a nós a tocarmos o barco, e fica cada vez mais claro, fazermos a nossa transformação. A nossa transformação moral. Eu vou encerrar porque estamos na 8h35. Só vou dizer uma notinha aqui de Kardec para depois a gente continuar na questão 467. É assim que Deus deixa a nossa consciência. Aí Kardec dá nota que fecha com o que foi dito aqui no texto, o que a gente falou. É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir. A liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Liberdade de consciência. Liberdade de consciência que está no capítulo 3º das leis morais do Livro dos Espíritos. Liberdade de consciência. Você tem a liberdade de escolher quem você quiser que guie a tua vida. É liberdade. Liberdade. É isso que funciona no universo. Livre-arbítrio. Aí você vai dizer, e todas as pessoas que se curaram e se curam porque têm fé. Não tem nada de místico nisso, por favor. Aqui está saturado de boas vibrações. Se você tiver afinidade, você tiver fé, você é curado sem precisar de nenhum médium e de nenhum espírito. Como é curado também em outras religiões, aonde, né, o dirigente ali é corrupto, só está pensando em dinheiro. Como que tem as curas lá? Tem cura lá porque tem fé. Como também Jesus, pela sua grandeza, não curou todo mundo. Só foram curados aqueles que tinham fé. Então, mediunidade de cura não tem nada de místico. Existe uma explicação fantástica. Convido vocês a lerem a Gênesis sobre os fluidos. Não tem nada de místico. Nada. Nada, nada, nada.
Não tem nenhum segredo. Não é o médium que é poderoso. Ah, o médium é poderoso. Não. Não existe médium poderoso. Existe fé. Jesus deixa muito claro isso. Tanto que Jesus fala, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, seríamos capazes de remover montanhas. Esse é o grande segredo que nos liga às grandes transformações do mundo. Fé aliada com vontade, com sede de buscar, de bater. Uma hora eu encontro a resposta. Então não é o médium, gente. Por favor, tirem isso das suas mentes. Não é o médium, não é a casa espírita, que é menos fraca, mais forte, médium mais forte. Existe um processo de maturidade de fé, de merecimento, de trabalho íntimo e espiritual. E espiritual. É lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Está ligado às nossas provas e às nossas expiações. Está ligado ao nosso processo de aprendizado. É saturamento de bons sentimentos. Isso tem que ficar claro. Porque eu conheço pessoas que chegaram aqui e não foram curadas, mas foram lá no João Berbel depois de 6 meses e foram curadas. Por que não foram curadas aqui? Porque não era o momento. Ela precisava maturar a fé dela. Ela precisava pedir fervorosamente. Ela precisava se ligar a Deus com ela. E é assim que funciona. E é assim que funciona essa dinâmica. Então não tem nada de místico. Vamos tirar o misticismo que o espiritualismo muitas vezes prega. Vamos ter fé racional. Porque somos deuses. Que Jesus nos abençoe abundantemente, cada um de nós.